né? Verdade, aqui eu fiquei Assombrado. tão assustada, porque a semana passada eu viajei para a Alemanha e estão construindo o metrô e entupiu completamente. Sai uma areia branca e entupiu completamente o ralo lá em cima, virou uma cascata, inundou a minha casa inteira. Nossa. Olha, eu vi o que é as pessoas que têm a casa inundada. Então, hoje, a hora que começou a tempestade, eu fiquei tão nervosa, subi e desci. Tá bom, gente, boa tarde, desculpe minha atrapalhação. Imagina, Lúcia. Imagina. Olha, quero te dar... Ossos do ofício, porque eu usei 2 anos esse MIT. Nunca tive problema, mas a gente perde o jeito. Imagina, Lúcia. Então, quero agradecer você, a sua generosidade de estar conosco nessa tarde. É um dia muito especial para nós tê-la aqui, né? Hoje é dia 15 de março de 2022. E, além de agradecer, né, a tua generosidade, queria dizer um pouquinho, porque nós temos muitas pessoas aqui que não conhecem, né, o nosso grupo, o Interpsi, que é um laboratório, né, um laboratório de estudos psicossociais, crença, subjetividade, cultura e saúde, da USP. Né? O Interpsi tem uma história longa, e uma boa parte dessa história, 10 anos dessa história, foi na PUC, né? Graças à abertura que a Lúcia nos deu de estar lá, né, na comunicação e semiótica, dentro do Centro de Estudos Persianos, como um grupo de estudo do Centro Persiano. E o que o Interpsi é hoje, o que ele se tornou, é muito inspirado no modelo do Centro Persiano, né? E a Lúcia sempre foi uma figura muito inspiradora para nós, né? Pela sua vitalidade, o seu arrojo, né? O fato de ser movida pela curiosidade e de enfrentar as questões, né, que se colocam. Então, para a gente é assim uma alegria muito grande. Para mim, pessoalmente, né, fui orientanda da Lúcia no meu doutorado lá na comunicação e semiótica. A gente trabalhou, nós trabalhamos juntas, né, no Centro Persiano aí também por 10 anos, e eu fico muito feliz assim de ver o centro continuando, e sempre estou acompanhando, né, não tão presente ali, mas certamente o Centro Persiano está sempre muito presente conosco, por causa dessa aura de influência aí que tem em nós, né, no nosso modo de abertura a diversos assuntos, a diversos temas. O Interpsi hoje, Lúcia, tem 7 grupos de estudo. Olha, então, isso que é semiose, né? Quer dizer, a gente vai abrindo, né, aí possibilidades. Então, lá no Centro Persiano, a gente tinha 6 grupos, dos quais, na época, o Interpsi era um deles. E agora, né, nós somos aí um laboratório com mais grupos. Vamos nos abrindo. E, certamente, o pensamento persiano está sempre presente nas nossas falas, nas nossas discussões. A gente tem sempre apontado, né, pontos, não só de conexão, mas de embasamento mesmo, né, das nossas discussões teóricas, tal, em Perse. Então, por isso, né, o convite, a gente já há bastante tempo queria ter você conosco aqui. Depois da sua fala, o Wellington vai fazer alguns comentários propriamente em relação ao conteúdo do tema que você traz, e tem a ver com a crença, que é um fio condutor, né? Nós percebemos como um fio condutor mesmo dos nossos trabalhos, dos nossos estudos, das nossas áreas de interesse. E aí depois a gente fala um pouquinho mais de como que isso se articula também com o nosso laboratório, para a gente conversar um pouco sobre isso, né? E possibilidades não só de aportes teóricos, mas também de ações, né, que a gente tem pretendido fazer, mesmo junto à comunidade acadêmica, à população de uma maneira geral, nessas reflexões sobre a crença e o papel delas no nosso cotidiano. Tá? Então, eu agradeço muito a tua presença, acho que dispensa maiores apresentações, né, da Lúcia, e vou passar para o Wellington fazer o cumprimento dele aí formalmente, para a gente então dar início, tá bom? Olha, eu só quero dizer da minha extrema alegria, não é, de contar com a participação de você, Lúcia, aqui,
grande companheira, amiga e inspiração para muito do que a gente tem feito. É impressionante o quanto que a figura, né, do Percy, mas sobretudo a sua figura, acompanha o nosso trabalho, e é quase que um mantra, não é? A gente dizer, olha, leia Lúcia Santaella, assista a Lúcia Santaella, dadas as conexões entre os trabalhos que a gente desenvolve e a perspectiva persiana de um modo geral. Então, eu acho que é alguma coisa que está no nosso DNA. A Fátima já falou que por 10 anos nós permanecemos, não é, como grupo de estudos do então CEP, né, Centro de Estudos Persianos na PUC, mas a gente nunca saiu de lá. De algum modo, a gente se mantém como filhotes seus, né? Então, é uma grande alegria a gente se deparar nesse momento, agora, depois de mais de 10 anos aqui também na USP, né? Podendo reencontrar você com o tema da crença, que inspira hoje grande parte dos nossos estudos, trabalhos acadêmicos e interesses. Então, esse tema para nós é muito caro, você é uma pessoa muito querida, e a gente vai te ouvir com grande interesse e atenção, porque muito do que você vai dizer vai provavelmente, certamente, inspirar outras tantas atividades e reflexões. Depois eu volto, então, mas só quero deixar aqui o meu grande beijo e minha admiração e alegria por contar com a sua presença aqui. Obrigada, Fátima, obrigada, Wellington. A Fátima trouxe lindas lembranças, que tempos bons, não é? Nós tínhamos um prédio inteiro, lembra, Wellington? Com um auditório maravilhoso, depois nos foi roubado. Bom, coisas da vida. Mas você falou em filhote, eu fico comovida, porque cresceram, e são motivos de muito orgulho para mim. Não é? Porque o trabalho da gente, ele vale na medida em que ele se prolonga nos outros. Então, eu estou quase chegando a 300 teses e mestrados que foram defendidos sob minha orientação. E eu costumo dizer agora que eu oriento até dormindo, porque... Mas é uma coisa que eu realmente adoro fazer. Testemunhar o crescimento do outro é uma das coisas mais gratificantes. E quando eu falo crescimento, é o crescimento do conhecimento e as consequências que ele traz para a vida. Porque é isso que importa. Esse é o pragmaticismo persiano. Não é? Que consequências aquilo que você faz traz para a sua vida e para todos que te rodeiam, e de que maneira, não é, a gente pode exercer uma influência que seja saudável. Uma das coisas mais necessárias hoje, nós vamos discutir a questão da crença, eu tenho sido muito chamada para falar sobre esse tema, e realmente a teoria do Peirce, dos métodos de fixação das crenças, eles são de uma contemporaneidade impressionante. E aí o tema que vocês me deram, ele é muito interessante, porque cremos no que cremos. Ou seja, não é uma questão só de crer, mas de se fixar na crença e não sair dela. Que razões estão por trás? Eu fico muito feliz de atender o convite de vocês. É uma alegria. Estou vendo que nós temos muitas pessoas, que responsabilidade a minha. Aqui, não é? Claro, mais perto de 90, estou vendo ali. Então, eu fico muito feliz de poder estar conversando com vocês. Só para contar para aqueles que nos ouvem, a última vez que eu estive em Bloomington, eu tive a felicidade de ficar uns dias hospedada no apartamento da Fátima e do Wellington, que estavam lá num estágio de pesquisa. Então, muitas alegrias passadas que nós temos que trazer para o presente. Bom, vamos lá, porque cremos no que cremos.
Eu tenho 3 grupos de pesquisa. Um tem 12 anos, Sociotramas, que vem acompanhando para e passo o desenvolvimento das redes sociais, desde que elas começaram, muito rodeadas de muita utopia, até o ponto em que hoje nos encontramos, que eu chamo de anticlímax. Não é? Parece que o tiro saiu pela culatra, porque hoje as redes sociais estão sendo fontes de disseminação de fake news, e agora vamos entrar num período de eleições e podemos preparar os nossos corações, porque o que virá pela frente, não apenas os corações, mas os sinais de alerta do nosso pensamento. Então, aquilo que eu vou colocar e trazer, não é? É bem importante em relação a este ano que virá, não é? Aqui no Brasil, parece que nem o sistema judicial está conseguindo dar conta, não é? Os processos de regulamentação estão conseguindo dar conta da enxurrada, não é? de notícias falsas, e elas são disseminadas devido à desinformação. Bom, o outro grupo, Transobjeto, é mais filosófico, nós estudamos, esse tem 10 anos, preciso até escrever um manual de como conservar grupos de estudos, e vocês, inclusive, os desdobramentos que eles têm, que vocês são um caso, não é, de desdobramento e multiplicação do espírito do grupo de estudo. É a coisa mais... eu acho mais gratificante na atividade acadêmica, porque não fica preso, não é? É uma atividade que se liberta dos currículos, das regras, não é, que às vezes nos afogam. Então, os grupos de estudo são espaços de liberdade. E nós estudamos, olha, eu estou indicando, porque esse endereço é o endereço de blogs. Um tem 12 anos, outro tem 10, onde os membros do grupo vão produzindo a cada 15 dias posts de 4 páginas, 3. Então, que a gente vai acompanhando o nosso estudo. Inclusive, esse ano também tive um grupo de estudo maravilhoso na cátedra Oscar Sala, do Instituto de Estudos Avançados, onde a gente também tem um post. E, por fim, o CIEP. Celebramos este ano. Viu, Fátima? Eu estava fazendo uma memória do CIEP e o teu nome foi o primeiro que apareceu. Olha que honra. Foi meu braço direito. Então, o CIEP tem 25 anos. E a gente publicou agora, em dezembro, este livro, A Relevância de Charles Sanders Peirce na Atualidade, escrito por especialistas em Peirce que estão hoje espalhados por várias universidades do Brasil. Então, vamos começar, Wellington. Eu preparei uma coisa não muito longa para que a gente possa conversar, porque é isso que importa, mais do que aquilo que eu vou apresentar. Tá bom. Então, o próximo. Então, o que eu quero desenvolver aqui, antes eu vou falar um pouquinho do que é crença, para que a gente compreenda o que é crença e o papel que ela desempenha. Mas isso vai sendo canalizado para aquilo que eu quero apresentar, que são os 4 métodos de fixação das crenças de Peirce, que são 4. O da autoridade, o da tenacidade, o método a priori e o método científico. Então, os da autoridade e da tenacidade, eu vou discutir, tendo como pano de fundo as condições atuais das redes de compartilhamento da internet. Porque é aí que a gente vê que não é o método científico que está operando, mas ou é a autoridade ou é a tenacidade
que são fontes daquilo que a gente chama, num determinado momento, de desinformação. É o cultivo da desinformação. Então, lá, porque tanto na autoridade quanto na tenacidade dominam adesões a crenças inabaláveis, alimentadas pela homofilia das câmeras de eco. O que é homofilia? Isso faz parte do psiquismo humano. O ser humano só gosta daquilo que é espelho. Está lá no Caetano Veloso, não é? Porque Narciso só gosta do que é espelho. E a mente apavora o que não é mesmo velho. Por quê? O que é velho é repousante, é confortante, mesmo quando é ultra prejudicial para o coletivo, que é o que a gente está assistindo. Seguindo. Então, o método científico, por outro lado, ele é chamado científico, porque é um modo de proceder, mas a gente pode trazer esse modo de proceder para a vida. Essa é uma característica muito importante das teorias de Peirce. Tudo em Peirce, embora seja muito abstrato, ao fim e ao cabo, aquilo pode ser trazido para a vida, para a experiência, inclusive cotidiana. Então, eu vou encaminhar para que a gente chegue lá, que é o pragmaticismo, e não o pragmatismo, que é imediatista. Então, o método científico ele é sempre um antídoto. Na medida em que, para a gente se livrar, a gente só se livra de crença por meio da dúvida. Então, vamos mais um pouquinho para frente, que isso vai ficar esclarecido. Então, o que são crenças? Há diferença entre crença e conhecimento? Quando a gente diz crença em português, um pouco diferente do inglês, que é belief, crença está muito ligada, essa palavra, a uma semântica religiosa. Mas não. Crenças são as nossas convicções, aquilo em que acreditamos. E nós não vivemos sem crenças. Vou citar o Cazuza. Dai-me uma ideologia para poder viver. Nós não vivemos sem convicções, não é? Senão, nossa cabeça seria uma tábula rasa, e ela não é. Então, nós dependemos. O problema é que há crenças inabaláveis e há crenças submetidas à dúvida. E esse é o tema, então. Seguindo. Oposição entre dúvida e crença. Porque quando a gente fala em crença, eu detesto dualismos, não é? Porque desenvolvi, não é, como todos os que estudaram Peirce, um pensamento triádico, o pensamento das mediações. Mas a única coisa que pode abalar a crença é a dúvida. Então, ela foi fundamental nos primeiros escritos de Peirce sobre o método da ciência. E aí eu chamo a atenção porque muitos críticos eles caem numa armadilha, porque eles supõem que quando a gente fala de dúvida e crença em Peirce, nós estamos falando de estados e processos estritamente psicológicos e empíricos. E na realidade, para Peirce, essa diferença entre a dúvida e crença é uma diferença lógica, com efeitos psicológicos, não é? Afinal, toda a investigação que nos liberta de uma crença muito arraigada, ela é realizada por seres humanos vivos, de carne e osso, em interação constante com o mundo real. Então, desde o princípio, desde 1868, e bem antes da revisão pela qual os ensaios de 77, 78, que, aliás, esse ensaio, que é dos métodos de fixação das crenças, esse ensaio é de 78, eles vieram
mais tarde a passar, porque... mas desde o começo, Peirce já concebia a dúvida e a crença como modos de ação. Isso é importantíssimo, porque isso é importantíssimo. A crença não fica aqui na nossa cabeça, paralisada. Toda crença é um hábito de pensamento. E o hábito é uma disposição para agir. Nós agimos na vida real, na nossa experiência, nas nossas circunvizinhanças, de acordo com aquilo que nós pensamos ou acreditamos. Então, ações que tendem a se repetir de acordo com padrões uniformes, sob condições específicas, o Peirce chamava de hábitos, de que a crença é o exemplar mais legítimo, sendo a dúvida, portanto, a privação de um hábito. Quando a gente está em dúvida, nosso comportamento é muito simples. Os mais jovens aqui, né, ficam assim tremendamente apaixonados. A paixão é um estado de dúvida. Parece um estado bem-fazejo, mas é um estado de dúvida. O comportamento fica errático, a gente não sabe bem o que faz. Escrevo para a criatura, porque parece que ela está indiferente. Não escrevo. A vida vira um tormento. Então, o Peirce diz assim, toda dúvida ela produz um estado de insatisfação. Irritação psíquica. Quando a gente tem uma dúvida, nós ficamos psiquicamente irritados e procurando nos livrar da dúvida. Agora, a única maneira sadia de nos livrarmos da dúvida é o processo investigativo, cujo modelo está no método científico. Então, lá. E o Peirce diz assim, a crença é um hábito de pensamento cujos resultados podem ser expressos numa proposição. Isso é muito interessante, porque quando a pessoa ela dissemina fake news, ela está disseminando proposições que correspondem, é uma proposição, uma frase, não é? Um conjunto de frases que correspondem a uma crença que elas têm e que essa crença conduz o modo como aquela pessoa vai agir. Seguinte, te amolando, né, Wellington? Então, isso aqui só para chamar atenção, não é típico de pesquisadora, isso não esgota a noção peirciana de hábito, ela é riquíssima e ela vai se tornando cada vez mais complexa no desenvolvimento da obra dele. Então, basta, por enquanto, que a gente retenha que na crença um hábito foi estabelecido como guia para nossas ações. Já falei, não é, sobre isso. Então, o hábito envolvido é a expectativa de certos efeitos sensíveis que serão produzidos pelo objeto da nossa investigação, sendo os efeitos esperados aquilo que as crenças significam. Quando eu falo em investigação aqui, por exemplo, quando alguma informação que nós recebemos é suspeita, o que a gente tem que fazer? Proceder a uma investigação, ver de qual é a fonte, se essa fonte é confiável, se ela não é. Então, a gente precisa começar a incorporar esse princípio investigativo para que a gente possa disseminar o antídoto contra a desinformação e as fake news. Então, aí estão as primeiras formulações do que viria a ser a máxima pragmática de Peirce, registrada pela primeira vez no segundo ensaio, que é companheiro desse que vale a pena ler, porque é uma verdadeira teoria das ideologias que se completa
como tornar claras nossas ideias. Não vou falar sobre esse hoje. Seguindo. Crenças sadias são aquelas que resultam de processos de investigação e que, por isso, gozam de certo consenso. Quais são as condições da origem e crescimento da investigação? Investigar, ao fim e ao cabo, é interrogar e esperar pela obtenção de respostas. Mas, para questionar, nós temos que pressupor que antes algo não questionável ficou problemático. Então, a primeira condição da investigação é um estado pré-crítico, diante de um objeto ainda não examinado. Para se sair desse estado inocente, é preciso que um fato bruto venha colocar em dúvida alguma parte, pelo menos, desse mundo sem problemas, o que põe a investigação em movimento. Esse movimento termina quando se atinge uma crença avaliada criticamente. Então, nossas crenças têm que ser continuamente submetidas a avaliações críticas. Difícil, muito difícil. Mas é o caminho da saúde psíquica e da influência que nós podemos exercer sobre aqueles que nos cercam. Seguindo. O estado pré-crítico é porque há determinadas crenças que são indubitáveis. Que o sol vai nascer amanhã, não é? É relativamente indubitável. Então, são crenças de senso comum, que a gente costuma dizer, não é? É a sabedoria popular. Nada contra isso. Na medida... Porque crenças maléficas são aquelas que produzem efeitos negativos no coletivo. As crenças de senso comum, elas não fazem mal a ninguém, ajudam a viver. Então, quais são? Não é esse estado paradisíaco em que a pessoa não tem determinadas crenças que ela não vai duvidar. Então, há estado, né? Aquelas, o estado pré-crítico, aqueles que não podem ser de modo algum postos em dúvida. Por exemplo, eu pego esse mouse e tenho uma sensação. Eu não posso pôr dúvida nessa sensação. Aliás, eu tenho usado essa teoria da percepção do Peirce para mostrar por que as deepfakes são muito mais maléficas que as fake news. Porque, não é? Fátima conhece bem. Pela teoria da percepção do Peirce, nós não podemos duvidar do julgamento perceptivo. Ele pode errar, ele pode ser submetido a uma nova experiência, mas assim que ele vem, eu não posso duvidar disso aqui. Emoções também. Não é algo, não é? Vocês, as palavras de vocês no começo me emocionaram, evidentemente, e eu não posso duvidar dessa emoção. Ela vem e ela acompanha, não é, nossos estados subjetivos. E ações e reações diretas sobre objetos externos. 2, aqueles que são muito vagos para serem colocados em dúvida. Instintos, julgamentos de sentido comum. Não é? A mãe fala para o filho, olha, sabe, isso não é bom. E aí ele pergunta, mas por quê? E a mãe se enrola toda para explicar. Mas, enfim, alguma sabedoria que ela adquiriu da experiência de vida. E aqueles que não podemos colocar em dúvida por nos faltarem fundamentos. Se temos evidência convincente, fundamentando uma dada interpretação de um dado fato, a mera resolução verbal para duvidar dela não passa de formalismo inócuo. Por exemplo, Descartes escreve lá, duvido de tudo. Diz o Peirce, é impossível duvidar de tudo. Porque se você duvidar de tudo, você arranca
da sua mente a própria possibilidade de pensar. Então, há dúvidas genuínas e há dúvidas, às vezes, quando a gente vai orientar uma tese e a pessoa, né, o orientador, diz assim, ou quando está sendo orientado, você precisa criar uma dúvida. E daí a criatura não tem dúvida, porque ela tem uma enorme curiosidade sobre alguma coisa. Eu não digo para orientando meu, tem uma dúvida. Não, não se força a dúvida. A dúvida brota em nós, não é? A partir do despertar de uma curiosidade sobre alguma coisa que nos surpreende. Seguindo. A característica do estado pré-crítico, sua indeterminação. Não há nenhuma cognição, nenhuma percepção que seja totalmente determinada. Daí também a gente pode tirar do Peirce essa ideia de que não há verdades absolutas. Isso está expresso na própria teoria da semiose, porque nenhuma interpretação ela é completa. Ela é sempre parcial, incompleta, e ela pede por outra interpretação. Então, tirando algumas conclusões da ciência, que são verdades provisórias, em torno das quais, não é, dessas verdades, há um certo consenso que vai dando uma certa segurança, por exemplo, agora, não é, na pandemia, tem gente que não acredita na ciência e nas conclusões da ciência e continua acreditando que a vacina, com todas as provas, em contrário, que a vacina é perniciosa. Gente, países avançados, hein? Então, vejam só o poder da crença sobre o espírito humano. Então, a crença não é uma simples fórmula verbal, é a conclusão de um processo inferencial que envolve a vida ativa e sensória do ser humano. Portanto, tornar nossas crenças claras é considerar como se tornarão determinadas através de futuros hábitos de ação. Seguindo. Tem um pouquinho de retardo. Mas a investigação honesta e consequente não é um único modo de formação e fixação de crenças. Há outros métodos que são, inclusive, muito mais frequentemente empregados. Olha, eu vou dizer para vocês, até mesmo numa academia, do que o método preferencial estabelecido por Peirce, que é o método científico. Vejamos, portanto, quais são os caminhos ou os métodos pelos quais as crenças se fixam e quais são suas consequências. Seguindo. E é aqui que a gente entra. Nós empregamos esses métodos mesmo quando a gente não tem consciência disso. No texto Fixação das Crenças, ele levantou 4 tipos, que eu já enunciei no começo, e a explanação desses métodos, com todas as suas possíveis implicações, podem ser encontradas nesse texto original. Aliás, esse texto está publicado para o português numa edição da Cultrix, junto como tornar nossas ideias claras. Vale a pena ler. Vale muito a pena, porque ele não é um texto tão difícil de Peirce, ele publicou numa revista científica de divulgação. Seguindo, vamos entrar nos métodos. O da tenacidade. Ele consiste em se acatar a resposta para uma questão e repeti-la até a exaustão. Não vou dar vacina, porque vacina é perniciosa. Aí a pessoa repete mentalmente, e a crença toma conta dela, não é? Até, quer dizer, vai repetindo aquilo, não apenas até saber decor. Tanto é que fica passando para os outros. É o modo mais primitivo de se fixar a crença. Ele é simples, ele é direto, é capaz de produzir uma grande paz de espírito. O
segundo método da autoridade é mais coletivo do que o da tenacidade, porque a tenacidade ela depende, assim, né, de uma vontade férrea, é uma vontade férrea de acreditar naquilo e se mantém. O outro não, é o da autoridade, ele é mais coletivo, porque é de todos o mais... O tenacidade é o mais individualista não, o da autoridade é mais coletivo, que o anterior, que é de todos o mais individualista e voluntarista, porque ele se baseia numa escolha puramente pessoal. Enquanto que, nesse segundo da autoridade, a palavra da autoridade funciona como agregadora. Que nem preciso dar exemplo, né? Preciso? Não. Que dá, eu não gosto de pronunciar a palavra da criatura, o nome da criatura, por isso que eu não dou exemplo. O que dá ao método uma constituição comunitária. A vontade do Estado, o do legislador da verdade, ou seja lá o que for, suplanta a vontade do indivíduo e lhe dá o conforto que é próprio de todas as formas de gregarismo. Seguindo. Vamos ver quais são as fragilidades desses métodos. Mas antes tem o terceiro método, que é a priori. É o método do gosto. Essa ideia me agrada, então eu me apego a ela. Mas agrada, sim. Às vezes a razão, mas muitas vezes agrada puramente a emoção. Ele apela às pessoas não para submetê-las a uma determinada autoridade, mas como seres racionais. É o apelo daquilo que atrai o indivíduo porque agrada a razão. Método da preferência natural ou do sentimento. Porque agradar a razão significa alimentar a razão com um sentimento. Muitas obras de arte, muitos sistemas metafísicos nasceram e nascem graças a essa inclinação da mente para aquilo que lhe é agradável. E, de acordo com Peirce, o método cartesiano é um exemplo de método a priori. Daí, provavelmente, as ideias da intuição, da dúvida universal e a ideia do ego serem tão irresistivelmente convincentes. Seguindo. O método da tenacidade é frágil. Só se a pessoa estiver bem psicada, porque nenhum indivíduo sadio pode viver por muito tempo insulado, egoístamente nas suas próprias convicções, sem sofrer o confronto com as crenças do outro. Mas tem uns, não é? Tem algumas tenacidades que não abandonam a pessoa. É o método da teimosia, da incapacidade de expor suas crenças ao escrutínio. Infelizmente, desculpem, a academia está recheada, especialmente na área das humanidades, dos chamados pesquisadores incapazes de mudar. Passam décadas repetindo o mesmo receituário. Claro que temos escolhas e preferências, mas elas devem ser submetidas à comparação, para medir sua resistência ao confronto. Eu creio que o método da tenacidade é o sintoma-chave para explicar a improdutividade, pois quando praticamos a ética da curiosidade, somos instados a escrever. Eu sou uma defensora, né? Escrever é a forma mais potente da aprendizagem. A gente só aprende mesmo a hora que escreve. Sobre um assunto, quando nos pomos a escrever. Porque é aí que surgem as dúvidas. É um vício nefasto só escrever sobre aquilo que já se sabe. Sai assim, não é? Como jorra quando a gente escreve sobre o que já sabe. Mas quando vai escrever sobre aquilo que ainda estamos em processo de aprendizagem, a condição é outra. Seguindo. O da autoridade é mais resistente, mas cedo ou tarde acaba por falhar, pois as crenças sociais também estão sujeitas à mudança,
no momento em que são inseridas em contexto e perspectivas mais amplas. Esse é o método da obediência pré-iluminista. Aqueles que leram o Iluminismo de Kant, um belo e breve texto, devem saber que o significado maior desse texto encontra-se na proposta de libertação do jugo da autoridade. Temos que obedecer quando isso se impõe, mas sem perdermos a capacidade de criticar. Então, se levado às últimas consequências, o método da autoridade, quando aceito cegamente, pode levar à idolatria até o limite da autoimolação. Vamos ver lá os kamikazes, a idolatria política emparelhada com a idolatria por um time. Essa idolatria por um time não é sem consequências. As pessoas matam e morrem. E o 11 de setembro, seguindo. Ou coisas piores. O caso do reverendo Jones, que eu cito sempre, porque estou lidando com jovens que não tinham nascido ainda, e é bom saber, não é? Que até onde o fanatismo das ideias e do método da autoridade gregário pode levar. Morreram 908 pessoas em um misto de suicídio coletivo e assassinatos em Jonestown, uma comuna fundada por Jim Jones, pastor e fundador do Templo Popular. Era uma seita pentecostal cristã de orientação socialista. O Hitler também começou com uma orientação que dizia ele, socialista. Eu tenho muito medo dos tiranos. Medo. Vem um tirano, eu já começo a arrepiar um pouco, não é, meus cabelos. Embora algumas pessoas tenham sido mortas a tiros e facadas, a grande maioria pereceu ao beber, sob as ordens do pastor, veneno misturado a um ponche de frutas. Foi um fim trágico para um projeto utópico iniciado em 1956 no estado americano de Indiana. Apesar de promover curas milagrosas fraudulentas, ele promoveu ideais igualitários, impor vestuário modesto para os frequentadores de cultos, distribuição de comida gratuita e mesmo fornecimento de carvão para famílias mais pobres no inverno, o que atraiu um imenso contingente de fiéis de perfis raciais mais diversos. Seguinte, já o método que agrada a razão é bem mais intelectual e respeitável do que os anteriores. Então, não havendo outro método para seguir, é esse que deve ser aplicado, pois ele dá expressão ao instinto, que deve ser ao fim e ao cabo a causa última de nossas crenças. Isso foi o que Peirce concluiu em 1910, quando reviu sua teoria das crenças à luz do instinto. Não instinto no sentido, não é, que a gente costuma empregar. Para Peirce, instinto é instinto para a sobrevivência, que o ser humano compartilha com todos os animais. Não é? Esta potência do instinto que o ser humano tem, como qualquer outro animal, para a sobrevivência. Mas em 1877 ele rejeitava o método a priori, porque no momento em que é empregado, a fixação das crenças transforma-se numa questão de capricho, o que é suficiente para condená-lo no campo da ciência. Se ele é altamente eficaz na arte, é porque nesse campo não se trata de fixar crenças. Nenhum artista está afim de fixar crença, mas sim de regenerar a sensibilidade para a fruição do admirável. Como eu já discuti isso aí em um outro livro, ou outros livros, adoro voltar nessa questão do admirável e a atração pelo admirável. Os artistas criam obras que são feitas para a admiração da nossa sensibilidade. O crescimento também, a educação da sensibilidade. Seguindo, estou quase terminando já. Método científico.
ele apresenta 2 aspectos básicos. Primeiro, ele levou ao estabelecimento de teorias amplamente aceitas. Teoria da gravidade. Ninguém duvida dela. Né? Basta derrubar qualquer coisa. O de nos forçar a atentar para isso é o mais importante. A permanência externa das coisas. O real insiste. Não apenas existe, como insiste na sua existência. Senão seria impossível desmentir, descaracterizar mentiras. A realidade insiste. Ele atende ao impulso social do homem. Embora haja algo de social no método da autoridade, ele atinge apenas uma dada comunidade fechada, cuja coesão é mantida pela ascendência de um legislador e pela remoção cuidadosa de quaisquer fontes de dúvidas. Havendo a exposição da comunidade a uma outra comunidade, com diferentes ideais, ou a um contexto ideológico mais aberto, a palavra da autoridade tende a entrar em crise. O método da ciência, ao contrário, não se fecha em casulos protegidos. Ele busca e usa as opiniões e experiências conflitantes para despertar dúvidas genuínas em relação à verdade de crenças estabelecidas. O impulso social do método científico está voltado para a comunidade da espécie humana. Nunca foi tão importante a gente começar a pensar em termos de espécie, porque estamos em pleno antropoceno. O impulso social do método científico ele está voltado para a comunidade da espécie humana e não para a satisfação autocomplacente de pequenos e grandes grupos. Seguindo. Assim, o pivô do método científico, aplicável também aos fatos da vida, é a dúvida. A dúvida começa quando a função regular e não problematizada de um hábito é rompido. Ela tem 2 faces. Interrompe uma uniformidade estabelecida e estimula a formação de um novo hábito que irá substituir o anterior. Nunca começamos pela dúvida completa, pois não há uma dúvida geral e universal, mas sim dúvidas decorrentes das aplicações das crenças a novas situações. A crença, como eu já, só recordando o que eu adiantei no começo, muito rapidamente, é um hábito de ação, que tende a se modificar quando a crença é posta em dúvida, viva e genuína. 3 modos através dos quais as dúvidas nascem. Pela experimentação imaginária, você começa a duvidar de alguma coisa e começa a fazer, não é? Levantar hipóteses imaginárias, até que você escolhe uma, fala, esta me parece a mais viável. Então, você vai fazendo experimentações imaginárias, mas é preciso que algo cutuque a sua crença e faça com que ela, de certa forma, balance. Né? Quando 2 hábitos de ação entram em conflito, quando tropeçamos em fatos brutos, fatos externos e inesperados. Esses são os casos de dúvida genuína, em oposição à dúvida de papel, quer dizer, aquela que nasce quando meramente se escreve no papel que se duvida. Seguindo, o que está expresso em afixar é o reconhecimento da importância do papel da experiência na investigação levada a efeito, na ciência ou no dia a dia. Quantas vezes, durante esses 2 anos, nós não entramos na rede buscando informações sobre esse vírus?
o que ele faz, o que ele não faz. Por quê? Porque ele nos deixou em estado, não apenas de dúvida, de necessidade de readaptação de hábitos de vida, como de vulnerabilidade. Então, esse reconhecimento se expressava, então, na convicção peirciana presente desde as primeiras críticas contra o cartesianismo de que a consciência individual não pode ser tomada como padrão da verdade, já que a mudança de hábitos de pensar, sentir e agir depende de nossa atenção a fatos e pensamentos externos, pois é por eles, e não por fantasias pessoais, ou exclusivamente pelo desenvolvimento lógico do nosso próprio pensamento, que nossas crenças são constantemente modificadas. Seguindo. E ao fim, não entra? Pronto. O método da ciência, mais tarde também chamado de método pragmático, nossas crenças devem ser determinadas por algo externo a nós, independente dos nossos humores e fantasias. Os resultados a que chegamos não devem ser produtos de um capricho, mas atender à permanência externa das coisas. Sua realidade, assim como devem ser públicos e submetidos à crítica do outro. Por isso que a gente faz debates, apresenta trabalhos em fóruns, congressos. Esse é o caminho, não é, de validação ou não das nossas conclusões. A lição maior que podemos extrair dos princípios do método científico para a vida prática é que a realidade insiste. E essa insistência é bem mais forte do que a resistência de hábitos inveterados de pensar, sentir e agir. Muito obrigada, Wellington, por me ajudar nesta tarefa de passando. Olha, estou contente, porque eu levei 1 hora, a gente tem ainda meia hora para discussões. Fantástico, Lúcia. Olha, em primeiro lugar, como é gostoso te ouvir, né? Acho que essa sensação que eu costumava sempre ter, né, nas suas aulas, na participação nos grupos, né, ter renovada agora é uma maravilha, né? Então, assim, o quão claras são essas ideias do Peirce também, como elas nos ajudam, né, a compreender a atualidade, como elas são oportunas. Então, acho que elas ajudam a gente a compreender fenômenos como os fenômenos atuais, culturais, como as fake news, né, o negacionismo, essa polarização política, mas, como você disse, outras formas também de manifestação da crença em outros ambientes, né? Você falou, por exemplo, até de time de futebol. O que eu achei extraordinário nessa perspectiva é que, em primeiro lugar, você, com Peirce, né, retira a ideia de crença do universo religioso. Não, a gente tem crenças em todas as nossas atividades, né, humanas, e elas são absolutamente, essas crenças são extremamente fundamentais, exatamente porque elas nascem ou brotam, né, da nossa necessidade de nos livrarmos do incômodo da dúvida. Isso é extraordinário. Quer dizer, nós temos crenças porque as dúvidas são incômodas, a gente precisa se livrar delas. Isso é espetacular, não é? O quanto a gente precisa de uma certa homeostase, né, de um equilíbrio mental, talvez social, que nos impele, nos leva, nos obriga praticamente a uma aquisição de crenças, né? Outra coisa que me parece importantíssima é que a crença não é algo que a gente simplesmente tem ou constrói, é alguma coisa que se torna aquilo que nós somos e que também produz consequências. Não é alguma coisa que tem
dentro de nós e está ali latente, mas é alguma coisa que produz efeitos, né? E aí é que eu gostaria de te fazer a pergunta, né? Uma vez que, quando eu e a Fátima estávamos pensando aqui nessa conferência, eu até pensei assim, olha, vamos colocar a coisa do pragmaticismo no título, né? Porque me parece que essa necessidade, não é, de pensar a crença como alguma coisa produtora de consequências também, porque ela está ligada não a alguma coisa apenas para a compreensão, mas da ação, né? Então, o pragmaticismo me parecia óbvio de ser apresentado aqui. Você começou a sua conferência lembrando do pragmaticismo. Então, eu gostaria de te perguntar, pedir para você falar um pouquinho mais a respeito dessa, vamos dizer, doutrina, né, que o Peirce, vamos dizer, construiu e com a qual ele rivalizou, inclusive, com William James, né? Eu me lembro muito bem daquela aula em que você fala dessa disputa entre os dois e como o Peirce resolveu, inclusive, mudar o nome de pragmatismo para pragmaticismo, porque ela é tão feia que ninguém, o termo é tão feio que ninguém ia mais querer usá-lo, né? Mas também para distingui-lo daquela concepção do William James. Então, eu gostaria de que você falasse um pouquinho mais da importância da crença no pragmaticismo peirceano, quer dizer, como que essa ideia, né, da questão do hábito, da crença, é importante para a gente compreender o pragmaticismo do Peirce. O seu microfone está fechado. Tem a máxima pragmática. Parece muito simples, mas ela é bem complicada. Porque o pragmaticismo do Peirce, ele é um método capaz de determinar o significado de conceitos intelectuais. Ele nasce, não é, com este propósito. Então, para ele, o significado, porque conceitos intelectuais são difíceis. Como é que você vai determinar a validade de um conceito intelectual? Então, ele diz assim, são os efeitos sensíveis que ele produz no longo curso do tempo. E é muito interessante, a gente pega grandes teorias, não é? E a gente vai, em que medida aquelas teorias, no fluxo do tempo, elas vão permanecendo ou elas vão, alguma parte delas perde o valor e assim por diante. Porque são efeitos sensíveis que produzem na realidade. Mas o conceito, não é, de pragmaticismo em Peirce, ele foi se tornando cada vez mais complexo. E ele implica a relação indissolúvel. E eu acho que esse é o verdadeiro, é a espinha dorsal de toda a obra de Peirce, que é a relação da lógica ou semiótica com a ética, que é a teoria da ação humana, e com o que ele chamou de estética, que não tem nada a ver com uma teoria do belo. Porque para ele, o pragmaticismo é evolucionário, ele é evolutivo. Então, a ideia é a seguinte, a lógica para ele é uma teoria do bem pensar. Se nós não cultivarmos, não é, não desenvolvermos a capacidade, não é, de um pensamento que seja capaz de se sustentar, como? Como que ele se sustenta? Ele não se esgota em si mesmo. A crença não se esgota em si mesma, porque ela é um hábito, e esse hábito, a noção de hábito de Peirce é maravilhosa, não é hábito que eu repito todo dia, como pôr um despertador às 7 da manhã. Toca o despertador. Não.
Para ele, o hábito é uma disposição para agir. Então, como um hábito de pensamento, ele cria em nós um modo de agir de acordo com o que pensamos. Olha como a gente tem que cultivar os nossos pensamentos. Porque nós vamos agir exatamente de acordo com aquilo em que acreditamos. Mas daí o Percy diz assim, mas essa ação, ela se esgota em si? Não. Ela tem que ser movida por ideais. E daí, o ideal, não é para ele, olha, é lindo. Eu acho lindo demais. Infelizmente, o mundo está tão ruim que eu falo lindo e parece, não é? Porque aí, a hora que eu completo o meu pensamento, você vai ver, junto com o Percy, mas isso é piegas. Mas não é. Ele diz, o que é admirável, que tem que guiar as nossas ações, é a colaboração que nós podemos dar para tornar o mundo mais razoável. Não soa, piegas? Esse horror que nós estamos vivendo. Qual é o ideal que move agora o Putin? Aí tem que entrar a psicanálise, não é? Completamente dominada pela pulsão de morte, destruição. Então, falta esse ideal. É um ideal, ou ele nos alimenta, ou então, hoje eu fui ao banco e do meu lado tinha uma senhora, provavelmente até mais nova do que eu. E ela dizia assim, ai, que angústia. Ela falava para a caixa, coitada da moça, não sabia o que falar. Eu quase que encomendei um curso para ela. Vamos cultivar o pensamento. Não essa venda de felicidade, não é? Com palavras de creme chantilly. O pensamento, o cultivo do pensamento, ele vale o que custa. Vale o que custa. Então, é muita indagação, né? Mas isso que ele chama de instinto. O instinto da sobrevivência para o humano é essa força de atração que os ideais deveriam desempenhar na nossa vida. De cada um de nós, por mais modesto que seja. Acho que é isso, mais ou menos, Wellington. Perfeito. Maravilhoso. Eu me lembrei do Como Tornar Claras as Nossas Ideias, né? É um texto também do Percy, extraordinário, que se liga muito claramente a isso que você está dizendo. Uma última observação antes de passar para a Fátima aqui, depois a gente vai abrir também para o público. É notável, não é, a importância, e eu diria até a primazia, que o conhecimento científico tem para o Percy. Não é, assim, alguma coisa desprezível. Ele quase vai dizer que o fiel da balança, no fim das contas, é da ciência. Portanto, a relevância, não é, do método científico para a avaliação da realidade como fundamento último do conhecimento, né? Então, é impressionante, neste momento em que a ciência ela tende a se desmoronar pela falta de importância que é dada a ela, no nosso contexto, sobretudo, né? Mas é fundamental a gente
termos energias revigoradas para enfrentar isso, uma vez que a importância do conhecimento científico é algo inegável, e a gente está vendo isso aqui. Então, para mencionar um pouco mais, né, eu sei que o seu trabalho de livre docência tem a ver com o método anticartesiano, eu não quero vamos dizer, alugar demais, como se diz, mas, assim, a ciência em geral, né, Lúcia, ela é muito ou indutiva ou dedutiva. Método indutivo, dedutivo. O Peirce vem com a noção de abdução, que me parece uma das coisas mais extraordinárias, e que junta um pouco a teoria do conhecimento, eu diria, à psicologia propriamente. A abdução é alguma coisa propriamente do funcionamento da mente humana, talvez da natureza. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito da importância do método científico e da abdução especial para o Peirce nessa questão toda. Lúcia, teu microfone. Microfone. Ligo para não dar... Então, a pergunta é excelente, porque a abdução foi uma criação dele. Como se dão as descobertas? Aí a teoria dele fica ainda mais bonita. Porque, assim como os pássaros têm o dom de voar, e ele diz assim, é a galinha lá no campo lá, o olho da galinha é assim, e ela bica o milho no lugar certo. Ele fala, e a galinha bica o milho no lugar certo. O ser humano está dotado da capacidade de adivinhar os desígnios da natureza. E qualquer natureza, hein? Quem trabalha, não é, com a psicologia, com a psicanálise, o trabalho terapêutico, ele é feito de adivinhações. Não é? Aquele texto do Freud é maravilhoso, Construções em Análise. O analista vai levantando hipóteses. E daí ele vai testando as hipóteses. Não é a fala contínua do paciente. Ele vai testando. Bateu nessa hipótese aqui. Então, é um dom humano. E todas as descobertas humanas, e pequenas descobertas que a gente faz no dia a dia, quando a gente se entrega a alguma tarefa, não é, que nos leva além de nós, não é, que nos desloca. A gente tem essa experiência que a gente costuma chamar de insight, uma luz natural, e que o Peirce chama de abdução. Mas o mais bonito na teoria da abdução é que esse dom humano, esse instinto para atinar com a hipótese correta, diz ele, se você perguntar para um cientista, mas por que você escolheu essa hipótese? Ele vai dizer, me pareceu a melhor. Né? Tem gente até que desenvolve uma teoria que os matemáticos escolhem uma determinada fórmula porque ela é mais elegante. Né? Então, essa força de atração, mas, evidentemente, a pessoa só descobre quando ela está em busca. Se ficar sossegadão lá, não é? Em casa, não é? Em estado de cansaço mental, não tem descoberta. Como diz, quem é? Agora eu esqueci o autor, hein? Mas é um filósofo. O acaso só premia quem procura.
Claro. Porque está muito ligado ao acaso. Não é essa capacidade de adivinhação do ser humano. Mas o que é mais bonito é que a abdução, ela coloca o humano na continuidade da natureza. Nós somos filhos da natureza. Claro que transformamos a natureza, né? Hoje até o ponto dela ser levada à destruição. Não é, Wellington, você falou, não é dessa... O Percy, ele tinha um amor pela ciência, no seu fazer interno, mas ele previu a era da ganância, porque ele testemunhou os avanços do capitalismo no século XIX, norte-americano. Olha, esse último livrinho que eu publiquei, Humanos Hiperíbridos, tem um texto no fim sobre catástrofe e evolução, onde eu trabalho com a ideia da evolução do Percy. A evolução das ideias para Percy se dá por amor evolutivo. Não apenas um cientista ou um pensador, ele atina com uma hipótese que parece fazer sentido, mas ele se enamora por ela. E ele cuida dela. Diz o Percy, como se cuidam, como cuidamos das flores de um jardim, porque elas são tenras quando elas começam. Aliás, saiu uma matéria da revista de pesquisa da FAPESP, eu estava lendo, chegou antes de ontem a revista, tem também no site da FAPESP, a ciência do desempenho, porque leva 15 anos, no mínimo, para que uma nova aquisição da ciência possa ter alguma penetração na sociedade. Então, o que nós podemos fazer? Porque, olha, diante, não é, dessa verdadeira crise negacionista da ciência, é preciso que a gente crie sistemas mediadores para que descobertas que trazem o bem coletivo, elas possam... Claro, porque o filtro é esse, né, Wellington? Há descobertas, elas têm que ser valorizadas na medida em que trazem o bem coletivo. Esse é o fim. Esse é o fim último da ação humana. Percy abominava qualquer pensamento egoísta. Era um anti-individualista. Que é a praga, hein? A praga da modernidade é o individualismo. Obrigado. Lúcia, na esteira disso que você estava dizendo, dessa questão do cuidado também que se tem, né, com o conhecimento, eu estava pensando, até ao longo, né, da tua fala, na ética da terminologia também do Percy, né, de quão cuidadoso ele era e como ele defendia isso, da gente ser cuidadoso com os conceitos, com as denominações que nós damos ou que nós utilizamos, né? Então, muitas pessoas fazem a utilização de palavras imprimindo um sentido completamente distorcido daquilo que elas originalmente teriam. Mas é a armadilha da linguagem, porque também a linguagem é viva e ela vai também se transformando, e as pessoas às vezes vão ocupando espaços por aí. Então, a gente encontra, por exemplo, né, no nosso... no tema que a gente trabalha muito, por exemplo, a questão
das crenças religiosas, falando agora delas mais especificamente, mas a gente poderia falar de outros tipos de crença. Como há adaptações, por exemplo, de nomeações na direção de validação de algumas doutrinas, de algumas experiências, como se buscando principalmente termos que são do meio científico, porque supostamente, então, a ciência estaria validando, né, aquela vivência, aquela proposição ou aquela crença, né? E por isso que eu gosto muito daquela frase do Peirce, assim, vamos inventar palavras novas para afugentar ideias velhas e mentes preguiçosas, né? Que quando ele vai nomear as categorias dele, ele faz isso, né? E a gente se pega muito, né, na nossa área específica de pesquisa, tendo que repensar termos, né? Como espiritualidade, religião, religiosidade, o que isso significa? Porque vão se tomando conta, né? Vão invadindo os espaços dos conceitos, e isso vai ficando uma bola, assim, que todo mundo está falando, mas é um diálogo de surdos, porque ninguém sabe exatamente do que está dizendo, todo mundo está falando para si só, da sua própria perspectiva, né? Então, um comentário, assim, não sei se você, sei lá, também percebe dessa forma, já pensou dessa forma também em relação a esses tipos de crenças que vão invadindo, né, espaços também dos tipos de saber que a gente tem. Você tocou em duas questões bastante relevantes. A ética da terminologia, daqui a pouco eu falo dela. A outra, quando eu falei que a gente, no começo, não é, da minha apresentação, quando eu falei da crença religiosa, não tem aí, eu não cultivo nenhum desrespeito pela crença religiosa. As pessoas que já passaram por isso sabem. Há momentos na nossa vida que o limiar da vulnerabilidade e da nossa fragilidade é tamanho que não é por acaso que todas as civilizações humanas desenvolveram algum tipo de religião. É a única coisa que pode nos trazer, sabe, nem sei, não é um remédio, não, mas um alento. Então, eu respeito muito o sentimento religioso, principalmente porque se trata, na realidade, muito mais de sentimento do que de racionalidade. Bom, a gente conhece a história da filosofia, a provar a ideia de Deus, não provar. O Peirce, aliás, ele tem um texto magnífico. Mas, olha, parece que eu sou transfixada, mas é que é bonito mesmo. É quase uma... Sabe, às vezes ele parece mais um esteta do que, não é, um matemático, físico, astrônomo, etc. Porque a dimensão estética da vida é tão forte nele que é o argumento negligenciado sobre a realidade de Deus. É lindo. Aliás, eu publiquei, uns anos atrás, um comentário sobre esse texto. Daí, num evento de pragmaticismo, eu melhorei um pouco, falei, agora eu preciso republicar melhorado, mas nunca encontrei tempo, mas vale a pena. É um texto tão lindo. O que é o sentimento religioso? E, para ele, esse argumento negligenciado é uma abdução. A ideia de Deus é uma hipótese.
Então, muito bonito, em primeiro lugar. Segundo, ética da terminologia. Olha, Fátima, se tivesse faltando só a da terminologia, estava bom. Você pôs o dedo na ferida. Mas, porque a gente pensa que a ética da terminologia se reduz a você ter um cuidado com as palavras. Não, porque as palavras são conceitos. Não é? Não são as palavras corriqueiras do discurso denotativo. O menino foi às 5 horas da tarde no supermercado. Não é isso? A ética da terminologia, ela diz respeito à ética que nós temos que desenvolver em relação aos conceitos que nós empregamos. Por que eu falei que pôs o dedo na ferida? Porque as pessoas usam as palavras como quem vai a um goiabal colher goiabas. Não dá. Não dá. E aí o que a gente assiste é um verdadeiro festival de opiniões mal acabadas, né? Porque nem opinião é. Não, uma tragédia, Fátima, uma verdadeira tragédia. Infelizmente, o papel que a gente pode desempenhar, ele é modesto, mas nem por isso a gente tem que abandonar esse papel. Agora, o que é mais interessante na teoria dele, da ética da terminologia, é que, às vezes, as pessoas se põem a brigar intelectualmente. E elas estão usando a mesma palavra com significados completamente diferentes. Então, é uma obrigação nossa, eu falo muito isso para os meus orientandos. Você usou uma determinada palavra, você é livre para reoperacionalizar o sentido que você está dando. Mas ser obrigado a dizer em que sentido você está empregando aquela palavra. E, certamente, quando a gente vai prestar contas do sentido, você tem que prestar contas daqueles que lhe ensinaram aquele sentido. Porque nós nascemos insípidos e estúpidos. Tudo que a gente aprendeu, aprendeu com alguém. Eu cito muito. Uma vez eu dei uma palestra, faz muito tempo, e aí um aluno levantou a mão e falou: Lúcia, me responda, mas sem citar ninguém. Eu falei: impossível, porque eu nasci burra e eu tenho que contar para vocês com quem eu aprendi. E, por outro lado, nós somos responsáveis por aqueles que escolhemos. Fala muito mais de nós do que qualquer palavra. Quem você escolheu. Está no Foucault, né? Cuidado de si. Os nossos guias. Guias do nosso pensamento. Guias do nosso... a vida como modo de vida. Está em Agamben também, né? É isso. Bom, a gente tem muitas perguntas, comentários, gente, obviamente, elogiando, agradecendo, né? Então, eu vou simplesmente tomar 2 ou 3 aqui, se você puder ainda ter mais 5 minutos conosco. Não, eu tenho. Ok. Ó, Lúcia, obrigada, viu? O Wellington não deixou eu falar obrigada. Aí depois a gente conversa mais. Pode ir, Wellington. Primeiro, o Francisco Schaer te manda saludos desde Buenos Aires, agradeceu por compartilhar as ideias. A Fátima Fontes agradece e pergunta assim: a minha questão é entender a atual utilização das ditas pesquisas científicas, ela pôs entre parênteses, entre aspas, para legitimar falsas crenças e contribuir para um mundo sem razoabilidade.
as pessoas, às vezes, usam da artimanha, né? Uma artimanha, de que estão baseados em pesquisas científicas e distribuem. É uma espécie de... o que eu falei é a palavra certa. É uma artimanha. Fazer crer, porque é esse o sentido de fake. Fake não é falso, é feito para enganar. E as pessoas se aproveitam do fato de que uma conclusão científica que segue todos os protocolos exigidos pela ciência, ela finge que ela está fazendo uso desses protocolos, mas para divulgar e disseminar opiniões que são dela. Então, isso é um tipo de fake news. E é um tipo de fake news bastante dissimulado. Porque fake news não é mentira deslavada. Essa é fácil de você detectar em verdade. Não é? São verdades factuais, que é uma expressão da Hannah Arendt. Há mentiras muito dissimuladas. E essa é uma maneira de dissimular. O material apresentado, não consegui anotar. Bom, o Wellington tem... o Wellington, inclusive, depois tem uma parte toda lá que eu tinha... pode ficar para vocês. Anotado, porque era um material que eu tinha preparado para dar uma aula, e pode disponibilizar, não é? Ok. Ô, Lúcia, o vídeo depois vai para o nosso canal também, aí as pessoas podem também, claro. o que quiserem. Excelente. Então, eu coloco o vídeo e embaixo eu coloco a apresentação para quem quiser baixar. Se você disponibilizar, eu deixo lá para as pessoas. Sim, sim. Fantástico. Tem Bom, umas anotações no fim, mas ele completo vai até onde eu falo obrigado. Ok, Tá bom, a gente deixa, a gente limpa lá o finalzinho e deixa então até, tá? isso. Tá bom. A Vanessa agradece, a Lívia também agradece, não apenas pelo conhecimento, mas também pela sensibilidade sobre a beleza do movimento da linguagem, a forma como que boas ações movem as boas ideias, enfim. A Templo de Medusa, não sei quem é, mas usa esse codinome, diz assim, sobre essa perspectiva de crenças piscianas, até onde, sobre o levantamento da dúvida no objeto da pesquisa acadêmica, uma pessoa pode se encontrar em momentos de crise na construção do saber, quando não, né? E até mesmo e até mesmo pessoal de acordo com essa dúvida. Sempre, né, Lúcia? Bom, começa a fazer uma investigação. Eu acho que a investigação genuína, ela nasce, não, embora fosse o método científico o primeiro método científico do Peirce, que nasce da dúvida, mas não é uma dúvida essa que machuca, é mais uma curiosidade. A gente tem uma curiosidade. Será que eu indo por aqui vou conseguir responder esta pergunta que eu tenho? Bom, eu falo para os meus, porque eu dou um curso também de epistemologia e metodologia da ciência, preparem-se, porque eu mesma que estou escrevendo, e eu só vou para a escrita quando eu já tenho um plano de voo na cabeça. Mas quanta enrascada no meio do caminho. Eu digo assim, quer um conselho? Vai dormir. Vai dormir. No dia seguinte, acorda e vai andar um pouco.
De repente, não é o dom da abdução. O nó, ele começa a desatar. Eu acho que se eu for por ali... Gente, esse é o processo investigativo. Ele é maravilhoso. Né? Porque a hora que você chega, não é no fim, e fala, agora eu fiquei contente. É tão gratificante. É um tipo de prazer inigualável. Não tem outro igual. E Hegel diria que é a objetivação da subjetividade. É quando você olha para a sua verdadeira cara. Esta é minha cara. Isto que eu fiz. E não precisa ser um trabalho só intelectual. Tem um outro trabalho muito criativo também, que é assim, meio de ensaio e erro, que é cozinhar. As pessoas que cozinham maravilhosamente bem. É feito de descobertas também. Tanto é que a pessoa fala, eu invento. Então, tem outros cuidados práticos. Não é? O Freud dizia, se você não tem dons espirituais para sublimação, cuida do jardim. E eu estou dando aqui o exemplo. Não, dons espirituais para sublimação é ter uma certa disposição para o trabalho intelectual. Mas não é todo mundo. E nem só no trabalho intelectual é que a gente faz descobertas. Isso que é maravilhoso no método científico do Peirce. Eu posso transpor para a minha vida cotidiana, naquilo que eu realizo como tarefas práticas. A grande lição é que a realidade insiste. Só ela é capaz de esmagar todas as mentiras. Cedo ou tarde, a gente precisa ter paciência. Por exemplo, esses pseudo-intelectuais googleistas que andam por aí, escrevem coisas baseado no Google. Não que eu não vivo sem Google, uma pesquisa séria. E não googleista. Escreve no joelho. Tá cheio disso, hein? Tá cheio. E tem título universitário. Desculpa. É uma praga que pega, né? Pega. Transformar o conhecimento em opinião. Ou então palavras doces. Pseudoética. Bom, não vou entrar por aí. Mais uma pergunta? Querida, uma última pergunta aqui, já me desculpando com todas as pessoas que fizeram também outros comentários, etc. Pergunta aqui do André Gadelha Wayne. Ele diz assim, fiquei reflexivo, na verdade ele ficou com a pulga atrás da orelha, sobre a aplicação do pensamento de Peirce em contextos culturais distintos do nosso ocidental, que se alimentavam mais por mitologias do que por crenças construídas racionalmente. Por exemplo, os povos primitivos. De que maneira a senhora vê a aplicação da construção de um sistema de crenças em culturas em que a ciência não se faz presente? De que maneira o pensamento de Peirce pode nos ajudar a compreender o sistema de crenças desses povos? Acabei de escrever um livro. Estou esperando a editora dizer tudo bem, vamos publicar. Aliás, eu vou dar uma palestra, dia 25, é minha despedida da cátedra, que se chama Neo-Humano, a 7ª revolução cognitiva dos sapiens. Evidentemente, meu conhecimento de semiótica peirciana está por trás da leitura que eu fiz desde o Homo erectus. Sapiens, bonitão, cresceu o neocórtex, as mãos, não é? A posição ereta. Muito bem.
são formas de conhecimento. Não é só o conhecimento científico que é conhecimento. O conhecimento mítico era agregador. O mito é uma construção semiótica. E ele é uma forma de conhecimento que dava conta de uma sociedade pequena, uma sociedade em que a garantia da sobrevivência é para grupos pequenos. Porque o mito era transmitido por oralidade. Não tinha aqui o MIT, certo? E o microfone para transmitir para além da minha voz, não é? Da voz minha orgânica. Então, é uma forma de conhecimento. Ela estrutura o mundo. O problema é que agora nós estamos num planeta estragado, porque o ser humano é bizarro, o planeta está estragado, mas nós estamos vivendo num planeta com quase 8 bilhões de habitantes. Sem ciência não dá para garantir a governança de 7 bilhões de habitantes. Tanto é que a gente assistiu, não é, gradativamente à transformação do mito em mitologia que o Barthes estudou. Então, o mito dava conta dessas sociedades pequenas. Era necessário uma representação de mundo. Mas nós não cabe mais. Como é que a gente vai sobreviver hoje sem a ciência? Imaginem, ninguém acreditava que em menos de 2 anos nós íamos ter vacinas. Eu, por exemplo, tomei 4 diferentes. Eu fui para a Alemanha, eles não aceitam Coronavac. Por quê? Porque os protocolos do processo de desenvolvimento da vacina não são explicitados. Então, na Alemanha, eles não aceitam. Porque lá ou é científico tudo, mesmo que faça efeito, eles exigem, não é? Bom, quem ia imaginar que a gente teria agora quantas vacinas? No prazo de meses. É a ciência. A ciência evolui. Infelizmente, o poder, especialmente, o poder tem nome, ele é o poder capitalista, ele adora se aninhar nos resultados da ciência. Então, a gente vive num mundo bichado, desculpa. Então, o nosso esforço tem que ser enorme para que a gente possa ficar à margem, né, de tanta coisa absolutamente maléfica que anda acontecendo em volta de nós. E nosso papel é muito. O nosso papel, ele é fundamental. E nós lidamos com quem? Jovens, informação. Nós somos responsáveis por esses jovens. Eu me sinto assim. Durmo, ponho a cabeça no travesseiro à noite, sem muito drama. Tá bom? Foi um prazer ver vocês, viu, Wellington? Fátima. Querida, obrigado. Quero te agradecer muito, porque você é sempre muito generosa conosco, né? A gente sabe da sua agenda absolutamente lotada, a gente sabe que você mora em 2 países, mas vive em vários outros, e também da quantidade de atividades que você tem. Então, destinar um pouco do seu tempo para nós é motivo de muita alegria, muita honra para nós. Então, agradecemos muito. Você hoje
inicia uma série de discussões sobre crença que nós temos feito lá no grupo que nós temos no IEA também, no Instituto de Estudos Avançados da USP, que chama-se Grupo de Estudos CICRES, Ciência, Crença, Sentido e Saúde. Olha. E também o nosso laboratório, que tem também como título Laboratório de Estudos Psicossociais, Crença, Subjetividade, Cultura e Saúde. Então, você inaugura essa série de eventos, mas nós escolhemos muito a dedo para que você fizesse parte desse, não apenas fizesse parte, mas que você abrisse essa série de discussões a respeito da crença. Oportunamente, nós faremos algo próximos, né? Não tão remotamente, mas algo presencial, com a sua presença, esperamos contar com ela oportunamente. Então, mais uma vez, muito obrigado. Passo para a Fátima, então, fazer esse encerramento. E um beijo. Lúcia, obrigada mais uma vez. Eu também fico muito emocionada de ter você aqui, né? Tenho muita saudade, assim, do contato presencial também, mas já é muito legal a gente poder, pelo menos, aí, as benesses da tecnologia, né? Pelo menos a gente se vê dessa forma, né? E muitas saudades de Bloomington também com você, ter a oportunidade, né? Que a gente falou, eu no meu doutorado sanduíche, a oportunidade de estar no exterior com o meu supervisor lá do exterior e junto você, minha orientadora, né? E junto mesmo, porque a gente ficou no mesmo apartamento, como você falou, né? Então, uma alegria, né? Sempre foi compartilhar com você esses momentos, sempre de muito assim, conhecimento, muito aprendizado, né, com você. Não só pelo conteúdo, como pela forma também. Então, fica aqui o meu super abraço para você e o convite, assim que possível, né, e para todos, a gente está terminando a nossa organização do nosso espaço Laboratório do Impossível, que é um espaço em que nós vamos trabalhar crença, também o desenvolvimento do pensamento crítico, juntando arte mágica com também conteúdo, né, científico e tal, para trabalhar a questão da experiência, trabalhar a questão do auto-engano, enfim, trabalhar uma série de questões aí de uma maneira lúdica, de uma maneira divertida, mas também bastante séria no sentido de, né, bagunçar um pouquinho aí as nossas crenças e refletir sobre elas, tá? Fica aqui o convite, então. Muito obrigada, foi um prazer enorme, afinal. E você... de vida. Sim. Estamos juntos há tanto tempo. E verdadeiras amizades são aquelas que resistem à passagem do tempo. Uhum. Então, eu agradeço muito. É verdadeiro o que eu estou falando. Essas pessoas que moram para sempre no nosso coração. Recíproco e emocionante. Obrigado, viu, Lúcia? Obrigada, Lúcia. E um beijo no Winfred também, que foi coadjuvante aí. Grande abraço, Winfred. Fazer como fazemos sempre, né? Para aqueles que ainda estão aí na sala agora, a gente abre as nossas câmeras, né? Todos nós podemos abrir nossas câmeras para saudar com você, Lúcia, agradecendo aí com o nosso aplauso, mesmo que virtual, mesmo à distância, tá bom? Então, obrigada. Obrigado. Teve bastante gente, foi maravilhoso. Um abraço, Lúcia, obrigada a todas e todos que estiveram conosco nessa tarde. Um abraço a todas e todos. Até mais. Bom trabalho e que laboratório deslumbrante que vocês estão aí desenvolvendo. Estamos lá do lado do IEA, depois a gente vai combinar para você ir lá para conhecer. Você conhecer. Tá bom. Certo. Isso. Um abraço. Um abraço, então, para você. Beijão coletivo. Tchau.